Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos ministros da Palavra de Deus, pastores Silvio de Oliveira, pastor Edson de Faria e pastor Silvio Martinez. Boa tarde, meus queridos irmãos. Muito bem, pastor Kenji já falou o nome dos nossos amigos, né? Então não vou repetir, mas a nossa satisfação é de estarmos aqui novamente junto com nossos amigos, como o pastor disse, companheiros de batalha, e com você que nos acompanha. Boa tarde, pastores. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse programa de Papo com a Bíblia. Sempre à luz da Palavra de Deus tem sido nossos temas aqui, né, pastor? Sim, Deus verdade. abençoe. Graça e paz a todos, pastores. Um motivo de alegria estar de volta aqui nessa terça-feira para poder falar um pouco, né, do amor de Deus de acordo com a sua palavra, né, de Papo com a Bíblia. Amém. Muito bem. A nossa Igreja Batista Nova Vida é que patrocina este programa de Papo com a Bíblia. A nossa igreja fica à rua São Francisco de Assis, número 107, no bairro Santa Maria, aqui em São Caetano do Sul. Nós temos cultos. Na segunda-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração. Quarta-feira, às 20 horas, o nosso estudo bíblico. Domingo, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas, o primeiro culto dominical. E o segundo culto, às 18h30. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para participar conosco dos cultos que prestamos ao nosso Deus. Mas temos também uma agenda na sexta e no sábado, mas quem vai falar sobre isso é o pastor Silvio Martinez. Sim, sexta-feira nós temos uma reunião muito importante com familiares de dependentes e dependentes químicos. Essa reunião se faz todas as sextas-feiras, às 19h30, na nossa congregação batista em Santa Maria, Santo André, na Rua Ileia, com H, número 28, bairro Santa Maria. Reunião para que a gente possa conversar a como lidar com a pessoa dependente, e se necessário nós fazemos internações. E também no sábado nós acolhemos pessoal de rua para poder cuidar deles em algum momento da vida deles, né? Dando um pouco de amor, afeto, carinho, também banho, roupas, e cortamos o cabelo, além de falar da palavra de Deus, né? De evangelizar essas pessoas. Temos conseguido muitos resultados de poder reconciliar as pessoas com Deus e eles se internarem, e também precisamos, né, de ajuda de cada um de vocês, não só em oração, mas também com roupas, com sapatos, calçados, com toalhas, para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão em situação de rua. Se você também quer trabalhar conosco todo sábado, ou um sábado por mês, fale comigo, se contate comigo, né? Que a gente vai fazer um grupo bem forte, todos os sábados, uns 4 grupos aí, que são 4 semanas, para poder ajudar esse pessoal de rua. Que Deus te abençoe e que você possa continuar orando pelo nosso trabalho, que está dando muitos frutos. Muito bem. Hoje vamos falar sobre a fé cristã diante das perdas e do sofrimento. Como devemos reagir diante das perdas? Como superar as perdas? São perguntas que nós fazemos diante da dificuldade ou da crise que vem sobre nós. E eu quero convidar o pastor Edson para que faça as primeiras considerações. Muito bem. Esse é um assunto que é bem polêmico também, né? Alguém pode falar, puxa, por que coisa ruim acontece para as pessoas boas? Né? Tem até um livro, né, pastor? Tem. Com esse título. E então é um ponto que acontece que muitas pessoas divergem, cada um tem um pensamento. E enquanto eu pensava nesse assunto, eu coloquei 3 pontos aqui que eu acho interessante dentro desse contexto. Há cristãos que acreditam que pelo fato de Cristo ter morrido por nós somos vencedores, né? E que nós não devemos passar por nenhum tipo de sofrimento, né? Isso não caberia a nós passarmos assim.
tem outro grupo de pessoas, né, de cristãos, que entendem que o sofrimento é normal na vida. Mas eu sempre pergunto, por que eu? Eu vou à igreja, dou dízimo, eu não falto, procuro ajudar, e por que eu estou sofrendo? É uma pergunta que as pessoas fazem. E existe um terceiro grupo que eles se acham de pessoas escolhidas e querem determinar o porquê do sofrimento do outro. Né? Você pecou, você não está colaborando com o trabalho da igreja, né? Então, são uma série de coisas que acontecem, são aqueles especialistas que aparecem, né? E eu fiquei pensando naquele texto que Jesus cura um cego, e os seus discípulos falam, Senhor, mas quem pecou? Ele ou o pai? Os seus pais, né? E Jesus vai dizer bem claramente que nem ele, nem os pais pecaram. Aquilo aconteceu para a glória de Deus. Então, nós temos que estar ciente de que nós vamos sofrer, sim. Jesus Cristo disse bem claramente, nós não fomos enganados. Jesus Cristo disse, puxa, me fugiu agora no mundo tereis aflições? No mundo tereis aflições, né? Sim. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E dentro desse contexto, pastor, eu vejo o seguinte, Jesus Cristo sofreu. Ele sofreu. Quem somos nós, então, para dizer que nós não merecemos sofrer? Né? Ele sofreu, nós estamos aqui no ano 2025, há mais de 2000 anos atrás, por cada um de nós e cada um de você que está nos assistindo. Então, Jesus Cristo sofreu por nós. Não foi meramente algo que suave, ao contrário. Foi tão grave que ele deu a sua vida por amor de cada um de nós. Então, eu coloquei alguns pensamentos aqui, pastor, não vou falar, mas, por exemplo, o Evangelho é uma mensagem que inclui sofrimento. De todos os discípulos, dos 12, somente João, nós temos a informação que morreu de morte natural. O restante, todos eles foram provavelmente executados. Pelo menos dentro do contexto histórico, a gente entende isto, né? Por causa desse evangelho, nós temos um Deus que se compadece de nós. Mesmo diante do sofrimento, nós temos um Deus que está nos controle das coisas. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós já tivemos movimentos que passamos por sofrimento, mas que Deus nos deu livramento. Esse é um Deus que nos ama. E tanto o seu amor, que nós vemos que ele deu a sua vida por nós. Temos um exemplo clássico de Jó, né? Jó não pecou e sofreu o que ele sofreu. Mas depois, se for o caso, a gente tem mais alguma outra conversa. O sofrimento de Cristo serve como um exemplo para nossas vidas. Por isso que eu falei, Jesus Cristo sofreu, quem somos nós para falarmos que não vamos sofrer, não merecemos sofrer, né? E apenas para encerrar aqui, para depois dar, no caso eu falo mais alguma coisa, existe sempre um propósito de Deus diante daquilo que estamos atravessando. Eu estava lendo hoje pela manhã a segunda carta de Paulo aos Coríntios, depois a gente pode até falar, do capítulo 1, versículos 3 até o 10, se não me falha, até o 11. Fala, só nesse texto nós temos 9 vezes que existe a palavra sofrimento ou palavras semelhantes a elas. Nós temos também 9 vezes que fala sobre a consolação e salvação. E temos 4 vezes dentro desse mesmo texto onde existe o propósito de que porque Paulo está escrevendo aquilo. Então, realmente, Deus tem um propósito para nós. Talvez, se alguém passa por alguma necessidade, é o propósito de depois ele está consolando alguém pela mesma coisa que ele estava passando, né? Jesus Cristo é exemplo nosso, né? Ele foi humano e ele sabe exatamente quais são os problemas humanos. Por isso que ele pode falar. Eu lembro de uma mensagem do pastor Kenji, que ele disse como é que ele vai chamar a atenção de alguém que usa drogas e dizer que aquele é mal, e alguém pode falar, mas você já usou para saber, né? Então, dentro desse contexto, eu vejo que Jesus passou por todos aqueles problemas que ele passou,
justamente porque Ele sabe aonde Ele vai realmente cuidar de nós. Ele passou por todas as coisas, né, pastor? Entendi. Sem pecado, né? Sem pecado. Sem pecado. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, em relação a perdas significativas, né, na vida, né? Perdeu o ente querido, ou perdeu o emprego, perdeu a saúde, né? Na sua visão, como é que um crente pode reagir diante de uma perda significativa? Porque a gente vai chorar, né? Como nós somos seres humanos, podemos chorar, podemos ficar entristecidos, tal. Mas como é que o crente deve reagir diante de uma perda significativa? Não é fácil. Não é fácil a gente reagir, mas a gente tem que reagir. Não é fácil por causa que nós somos pessoas que muitas vezes não aceitamos, né, o lado ruim da vida, que é a dor, o sofrimento, a perda. E a gente não... Só quando estamos passando por um momento difícil, uma perda muito grande, é que nós nos acordamos assim na área espiritual. Peraí, que Deus tem, que propósito tem Deus em tudo isso? E aí a gente vem a refletir qual é o sentido da vida. Aí começamos a entender realmente, peraí, né? Ninguém vai ficar para semente aqui. Todos nós vamos morrer um dia, né? Se Deus quiser, mais velhos, né? Mas o propósito é de Deus, não é nosso. Nós queremos viver bastante tempo aqui com nossos irmãos, com os nossos amigos, né? Com a nossa igreja, com todos os nossos familiares. Mas quando acontece alguma coisa, né, a gente sente e a gente começa a entender o sentido da vida realmente. O sentido da vida, para que nós somos criados, né? E por que estamos passando por esse momento triste, né? Doloroso, né? Porque nós queremos ter tudo aqui na terra, né? Mas quando começamos a olhar as Escrituras, né, que há um novo céu, uma nova terra, né, um lugar que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, nós colocamos agora no mesmo lugar que Cristo, né, quando ele estava sendo crucificado, ou no Getsemane, né, ali orando a Deus para que afastasse esse cálice de mim, mas que seja feita a vontade do Pai, que nós nos colocamos, né, e enfrentamos o sofrimento. Enfrentamos porque é passageiro, né? A própria palavra de Deus diz em Provérbios, acho que Provérbios, Salmos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhã. Salmos 35. Salmo 30, obrigado, pastor. Aí a gente começa a entender que a nossa vida não se resume só aqui, nesse lugar. E nesse lugar, né, que nem o pastor Edson falou, vamos sofrer. Porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. O que temos que fazer? Coragem, ânimo, que ele venceu. E com essa coragem, com o ânimo que isso vai passar, sim, a gente vai ter saudades, a gente vai ter assim, algum momento de tristeza pensando no ente querido, alguém, mas, né, um dia a gente vai se encontrar. Então temos que ver o sentido real da vida. Como que a gente vai e enfrenta? Tem os lados bons, que a gente passa momentos bons, alegres, né, com as pessoas que estão ao nosso lado, e também os lados tristes, que todos têm que enfrentar.
Então isso é a vida, é a lição, é a norma da vida, a regra da vida. É que nem eu falo do médico, né? Quando o risquinho está indo para cima e para baixo é porque está vivo. Quando fica reto é porque... Então a gente tem altos e baixos, mas sempre tendo, né? Para que a gente possa ter essa vida abundante que Jesus nos direcionou, né? Que a gente vai ter. Nós temos essa vida abundante. Nós temos que desfrutar essa vida abundante dia após dia que Deus nos concede. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira. Pois não, pastor. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem quando perdem alguém, quando perdem, sei lá, um emprego, é o porquê, né? Sim. Sempre são, por que isso? Por que aconteceu isso comigo, né? Entendi. E por que é que nós temos tanta dificuldade de trocar o porquê para o para quê? Eu até entendo essas situações porque o propósito, pastor, ele vem depois. E a pessoa quer saber na hora. Às vezes até ontem, né? Às vezes a pessoa já está para partir, às vezes, e ela não está entendendo a situação. Então, mas o depois ela vai entender. Né? Não só os porquês, mas os paraquês. Porque tudo Deus tem um propósito. Eu creio que a pior experiência de um ser humano é passar por essa situação. E o pior ainda, eu falo como nós, essa experiência que nós temos, pastor, que não é só com nossos entes queridos, não é só com a nossa família, é com os nossos irmãos em Cristo. Que nessa pandemia nós vimos partir, estavam do nosso lado e nós nem imaginávamos. De uma hora para outra já não estavam mais com a gente, aí vem a saudade, vem as lembranças. Mas como o pastor Silvio Martinez estava falando, desses momentos assim, tristes, aí se nós fizermos uma analogia da nossa vida entre momentos tristes e alegres, nós vamos ver que nós temos mais momentos alegres do que tristes. Eu imagino assim. Mais ainda quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Tem até uma música que fala Jesus, a alegria dos homens. Só que o próprio Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro. Ele chorou ali, mas eu vejo... E ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, não na ressurreição do último dia. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois. Agora aqui, pastor, eu gosto muito do texto do apóstolo Paulo, que ele diz assim, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo o primeiro entre os que faleceram. E o 19 do 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais indignos dos homens, nós somos os mais miseráveis. Então nós temos que ter a certeza de que mesmo no luto, o luto é um momento que infelizmente nós temos que passar, nós temos que viver, mas não viver de luto o restante da vida toda, e ter essa esperança da ressurreição, não só dos nossos entes queridos, da nossa própria ressurreição. Muito bem. Pastor Edson, em Romanos 8, 28, nós lemos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus está por trás, então, das coisas ruins que acontecem conosco? Deus está atrás de todas as coisas. Coisas boas e, a nosso ver, às vezes, coisas ruins. É interessante, pastor, porque mesmo diante de alguma notícia ruim, ela pode ser transformada em notícia boa. Eu tenho essa experiência, né? Em vez de quando uma notícia que não é tão boa acontece, mas no decorrer do tempo, nós vamos ver que se não acontecesse aquilo, talvez a consequência fosse muito maior ainda. Então Deus sempre tem, porque ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas, né? E eu deixou muito em mente uma palavra que o pastor Kenji teve numa das mensagens recentes, que existe um propósito de Deus para as nossas vidas. E uma coisa que eu lembro bem que o pastor Kenji disse, é que esse propósito é formar Cristo em nós. Jesus Cristo sofreu. O homem não foi preparado para ter perda.
a perda em consequência do pecado que aconteceu. Sim. Né? Então, mas o homem ele não sente isso. Então, qualquer perda que ele tem, para ele é um caos. Né? E nós temos que entender realmente o para que aquilo está acontecendo. É uma pergunta que tem que estar sempre na nossa mente. Puxa, mas isso acontecer não é tão bom para mim. O que Deus quer me mostrar? Eu creio com isso, pastor, que algumas consequências, algumas coisas que acontecem para nós, Deus com certeza deve estar testando até a nossa fé. Aonde será que a fé do Edson vai? Né? Ele diz que ele confia, que ele tem fé, mas não vou me comparar jamais, né? Mas o que aconteceu também com Jó. Jó não pecou. Eu, longe de estar perto um milímetro de Jó. Mas dentro daquele contexto que nós somos humanos, Deus quer mostrar alguma coisa para nós. Alguma coisa que eu fiz contra a vontade de Deus, e Deus quer falar, volta porque você está no caminho errado. Então são algumas puxadas de orelhas que a gente tem às vezes, que Deus nos coloca no caminho certo. Então eu vejo sim, que nós temos que estar, Deus está no controle de todas as coisas, primeiro porque Ele é soberano, talvez não na sequência assim, mas Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe se aquilo aconteceu para mim agora, é para que eu possa melhorar, e que Ele quer o meu bem, Ele quer o melhor para mim. Esse texto, de vez em quando, dá um nó na nossa cabeça, né? Como é que alguma coisa que não é tão boa acontecer é para a glória, né? Realmente é para a glória de Deus. Alguns exemplos que, com certeza, cada um de nós passamos, notícias que não foram boas, mas foram transformadas em coisas boas. A gente tem uma história muito importante, a história de José. Né? José, que ele foi dado como morto, foi jogado, foi vendido como escravo. De repente, o que houve com ele? Se nada daquilo acontecesse, talvez ele não virasse o segundo em comando de uma nação. Então, nós temos que ter essa ideia de que Deus está no controle, sim. Embora, a nosso ver, algumas coisas não são tão boas. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, como, na sua opinião, né, como superar uma perda significativa? A morte de um ente querido, por exemplo. Como superar? Eu já passei por isso, acho que todos passam, né? Algum ente familiar, algum pai, mãe, que se ausentou, né? Daqui diante de nós, né? Mas a gente tem que olhar, né, pelo lado de que a gente aprendeu com essas pessoas. Quando a gente ama a pessoa, pai, mãe, irmão, esposa, filhos, e um dia, né, Deus leva para teus braços, a gente tem que olhar que legado essa pessoa deixou para que nós podemos continuar esse legado de amor, de afeição, de carinho, né, que a gente teve dos nossos pais, que a gente teve, né, esse aprendizado, né, para poder continuar, sabendo que eles estão, né, num lugar melhor do que estamos aqui, e temos que olhar, né, para que a gente possa imitar as coisas boas que eles nos deu, para que a gente possa, né, ser assim, recompensado, entre aspas, né, com a nossa descendência, de continuar a geração, para que as pessoas vejam que foi uma família abençoada e abençoadora. Então eu me coloco, né, diante da família, das pessoas da família que a gente perde, ou de amigos também, que a gente possa continuar
a obra que Deus nos confiou em nossas vidas, conforme confiou na vida dos nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, e como Ele confiou também uma missão a cada um de nós, que nós nos apegamos a essa promessa para que a gente continuemos firmes e fortes, né, para poder prosseguir, né, com fé e confiança em Deus. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira, Sim. na sua opinião, né, como consolar alguém que está em sofrimento por causa de uma perda significativa? Pastor, em primeiro lugar, eu acredito assim, tem que haver um preparo. Eu aprendi que o sucesso de tudo na vida depende de uma preparação. O pastor mesmo, nós temos feito alguns velórios e tem horas que não existem palavras, pastor. Não existem palavras que vai consolar uma família. Então eu creio que muitas vezes a participação, a presença, está junto com a pessoa. Ir lá, dar um abraço, e se Deus colocar algo no coração de falar, eu tenho certeza que se nós colocarmos a nossa vida em Deus, o nosso coração em Deus, através da palavra, Deus vai colocar a palavra na nossa boca, que não seja nossa, mas de Deus. E eu tenho certeza que vai consolar essas pessoas. Eu tenho certeza porque nós temos vivido isso, né, pastor? Sim. E não tem sido fácil, né? Pensa numa mãe que perdeu seus 4 filhos, que aconteceu na nossa igreja. Pensa em alguém lá na nossa igreja que já partiu a família toda. Esse filho está sozinho com o pai, chegando aos quase 100 anos, e a vida dele agora, mesmo sendo casado, tendo filhos, cuidar do pai até o seu pai partir. Então eu vejo já esse momento de luto, mesmo antes do pai morrer, porque a experiência já é da família toda, mãe, irmãos, já foram todos embora, os irmãos mais velhos, e essa pessoa está vivendo. Por isso que Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele diz que há tempo para todas as coisas. É algo que nós não pensamos, e eu acredito até que nós não devemos pensar nesses momentos, porque vai vir a ansiedade, vai vir a depressão, vai vir os traumas da vida, mas que é algo que nós temos que preparar, porque uma hora vai acontecer. Não se preparar no sentido de já querer viver algo antes, né? Em Romanos 5 diz que nós temos que viver pela fé. O justo, ele é justificado pela fé. Então é nessa hora que nós temos que exercer a nossa fé em Jesus Cristo e saber que vai passar. Vai passar. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta sobre o amor, na 1 Coríntios capítulo 1, verso 13, diz assim: agora permanece a fé, a esperança e o amor. E o mais importante é o amor. Muito bem. Pastor Edson, o irmão mencionou Jó, né? E ainda dentro dessa linha de pensamento sobre consolação, por que é que os amigos de Jó não consolaram o coração de Jó? Em função do julgamento que fizeram, né? Penso eu, na mente deles, Jó tinha cometido algum pecado, e pecado grave, né? Por isso que estava sofrendo tudo aquilo que sofreu. Então eu vejo que temos que ter um cuidado muito grande em não estarmos julgando as pessoas. Você está passando isso porque você pecou, você está passando isso porque você deixou de ir na igreja. Então tem uma série de julgamentos que nós fazemos. Sim. Que de repente foi o que aconteceu com o Jó. Para ter amigo assim não precisa de inimigo, né? Então essa seria um pensamento lógico do ser humano, né? Nós vemos que até o próprio Jó chegou inclusive a reclamar do dia que ele nasceu, né? Talvez em função do que ele estava ouvindo, falou, então realmente você tem razão, né? Eu não mereço nada. Mas nós temos que ter esse tipo de cuidado para quando nós vamos confortar alguém, ou alguém nos procura pedindo ajuda, para que a gente também não vá julgando logo. Por isso que eu entendo que nós temos que ter muita sabedoria em ouvir. Primeiramente ouvir o que a pessoa está passando, o que ela está sentindo. E Deus com certeza vai nos dar capacitação para a gente falar de uma forma amigável, de uma forma amorosa, de compaixão, né? Como diz a própria, e entender
e mostrar o entendimento de que Deus é soberano. Né? A gente às vezes vê, puxa vida, fulano de repente morreu. Né? E se isso aqui não acontecesse naquela ocasião, e ele ficasse talvez numa cama por longos anos, estaria o quê? Todo mundo estaria envolvido numa depressão muito grande. Né? Então, estou comentando como em um pensamento humano, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Como Ele é onisciente, Ele sabe, tudo aquilo que acontece em nossas vidas já está preparado por Ele. Então nós temos que ter realmente isto sempre em mente, para que nós possamos cuidar das pessoas e não criticar as pessoas. A gente esquece muitas vezes que você aponta um dedo, mas tem outros 3 virados contra você. Né? Então isso é muito, e é muito fácil nós. A Bíblia diz também, não seja justo demais, porque senão você vai virar juiz. Né? Então é esse tipo de cuidado que nós temos que ter. Cuidar dos irmãos com amor, com carinho, uma palavra que é difícil, mas com paciência. Né? Então nós temos que, essa demonstração temos que ter. Realmente alguém vem perguntar, vem pedir socorro, e como é que você vai socorrer? De repente você vai colocar a mão na cabeça da pessoa e afogar mais. Né? Fica pior a emenda que o soneto. Então nós temos que ter essa capacidade de estar prontos a servir. Isso é uma missão nossa, de servir. Como é que eu vou servir se de repente eu não vou querer ouvir a pessoa? Então eu entendo isso. Temos que sim, que estar prontos a amar aquela pessoa que vem. Né? Jesus Cristo não julgou cada um de nós. Nos aceitou da forma como nós somos. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Amém. Pastor Silvio Martinez, algumas pessoas sofrem por antecipação. Né? Ainda não perdeu um ente querido, mas sabe que um dia vai perder e já está sofrendo por causa disso. Né? Que palavra a gente pode dar a essas pessoas que sofrem de forma antecipada? Eu estou seguindo um palhaço, né, que é cristão, e numa das visitas que ele fazia para as crianças com câncer, né, ele ia junto com um amigo dele. Né, e numa das indas e vindas, um amigo dele morreu num acidente de carro. E essa resposta eu vou dar com essa história. E ele ficou na casa dele depressivo, porque o amigo dele, que trabalhava com ele para poder ajudar as pessoas que estavam sofrendo ali no hospital, e ele estava conversando muito com Deus, ele falava, conversando muito com Deus, por que acontece isso, né? Porque a gente perde de repente, né? E era um dia chuvoso, né? E ele não sabia o que ia fazer amanhã, porque tinha um monte de coisas programadas para o dia de amanhã, né? Para o outro mês, já estava com a agenda cheia, e ele não sabia o que fazer, a ansiedade né, nele, né? Até que ele olha pela janela, né? E como estava chovendo, e vê um pai com uma criança, né? E estava chovendo, e tinha na grama, assim, um tipo de uma montanha, né? Um declive, e os dois se jogando, né? Na grama, e voltava a jogar, brincando na chuva, né? Naquela chuva, chuviscando, ele viu, aí ele começou assim a ver realmente, né, que a vida continua, mesmo em tempestade, há alegria, devemos enfrentar, né? E ele se restituiu, né? Deus deu força para ele. Naquela imagem que ele viu, ele estava com a ansiedade lá no alto, né? Depressivo, não sabia o que fazer,
E ele continuou a trabalhar, né, a fazer aquilo que Deus tinha, né, colocado no coração dele. O que a gente tem que fazer? Né? Viver, continuar nossa vida. Né? Dia de hoje, apesar das tempestades que a gente enfrenta, né, temos que viver na tempestade da melhor maneira possível. E aí a gente começa a entender realmente o propósito que Deus nos colocou a cada um de nós, né? E não entender o porquê, mas o para quê, para continuar, né, falando do amor de Deus, que Deus nos ama, que Ele nos criou para a sua glória e continuarmos, né, na caminhada até que Ele venha nos buscar. Então, consolando, confortando, né, o coração das pessoas que estão com a ansiedade lá em cima, da depressão lá em cima, para que a vida é muito maior do que todas essas adversidades. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira. Sim, pastor. Qual deve ser, qual o sentido da vida para um crente? Eu creio até que ele vai começar a entender o sentido da vida a partir do momento que ele entrega a sua vida para Cristo, mas não vai ser de uma hora para outra. Porque no dia a dia que ele vai ser provado nesse sentido de entender o propósito da vida. No dia a dia, nos aprendizados, né, nas provas, né, até nas tribulações, como o pastor Silvio Martinez disse, nas tempestades. O pastor até trouxe uma mensagem que não sai da minha mente, que Deus não nos vai livrar da tempestade, Ele vai nos livrar na tempestade. Então é um aprendizado e eu vejo tudo isso também, pastor, como experiências, né, que nós precisamos ter para ter um amadurecimento. Amadurecimento não só, obviamente, amadurecimento mental, espiritual, até para que possamos abençoar outras pessoas que realmente passaram por esse processo também, né? Esse processo de perda, de sofrimento. E muitas vezes nós não entendemos na hora, mas depois nós vamos entender que muitas vezes Deus quer nos usar, muitas vezes, com conhecimento de causa. Né? Não adianta eu pegar e chegar a orientar alguém que perdeu alguém e chegar a falar para ela, não, isso vai passar, não, calma. Não adianta, pastor. Muitas vezes Deus permite nós passarmos por algumas situações porque outras pessoas, amigos nossos, pessoas que nós amamos também, vão passar. E muitas vezes Deus pode usar o pastor Martinez, o pastor Edson de Faria, até a minha vida, mas para a glória do Senhor, para que possamos levar uma palavra para essas pessoas de esperança, uma palavra que está na Bíblia. Por exemplo, eu vejo como maturidade, pastor, porque o apóstolo Paulo também diz aqui, olha, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei na fase adulta, acabei com as coisas de criança. Então ele fala assim, agora eu vejo como um espelho. Um espelho que passou. E muitas vezes, mesmo com a maturidade, nós temos que ter uma mente de uma criança, uma pureza de uma criança. E entender o que Jesus disse. Quem não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos agora para um momento de intercessão. Você que tem um pedido de oração, pode agora, nesse momento, colocar diante de Deus, que nós estaremos também orando por você. O pastor Edson pode nos representar diante do trono de Deus, né, com os nossos pedidos de oração, orando por você, orando por nós, cada um de nós também. Então, o pastor Edson vai ser o nosso intercessor. Amém. Amado eterno Deus, nós nos inclinamos diante de Ti, Senhor, pela Tua grandiosidade. Nós Te louvamos, Te bendizemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, está fazendo e vai fazer. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, e vem à nossa mente, ó Pai, pessoas que nós sabemos que precisam de cura. Sim. Por isso, ó Pai, o Senhor esteja derramando a Tua graça, a Tua boa mão, Senhor, segundo a Tua vontade, para curar essas pessoas, ó Pai.
pessoas que precisam também de cura espiritual, Senhor. Que, através do Teu Espírito Santo, essas pessoas encontrem paz, encontrem a salvação, ó Deus, através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Eu coloco diante de Ti, ó Pai, pessoas que estão com problemas familiares, ó Pai. Deus. Por isso, ó Pai, que supõe a Tua boa mão sobre ele, sobre essas pessoas. Pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, Senhor. Seja qual tipo de sofrimentos for, que a Tua boa mão esteja carregando a cada um nas conchas das Tuas mãos, ó Pai. Solucionando, ó Deus, a cada problema. Nós não sabemos exatamente quais são, mas o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas. Verdade. Um Deus que pode todas as coisas. Por isso, ó Pai, que o Senhor contemple essas pessoas com a Tua graça, sanando, Senhor, a cada um, segundo a Tua vontade, dos seus problemas, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sim. E como o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor com certeza vai continuar nos ajudando, indo à frente de cada um de nós, ó Pai, para tudo aquilo que temos que fazer, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos, porque nós estamos orando em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Pastor Silvio Martinez, suas considerações finais. Eu separei um versículo aqui, em Romanos também, 8:18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Muito bem. Então, vai passar o sofrimento, e o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente espera. Muito bem. Muito bem. Pastor Edson. Eu vou imitar o pastor Silvio Martinez, porque tenho Romanos 8:18 e 8:21, que diz também os sofrimentos por tempo presente. Mas no 21 ele vai dizer: a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Então é uma promessa que nós temos, né? Aquilo que vivemos hoje vai ser imensamente compensado com aquilo que nós vamos viver. Amém. Pastor Silvio de Oliveira. Sim. Para não sair da linha, Romanos também, capítulo 5. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Agradecemos o carinho da sua audiência. Gostamos muito da sua presença, da sua companhia no nosso programa e esperamos por você para o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e até lá.